comentando aqui com o Leiroz antes de entrar na live, a Geórgia também, ela é pivô, ela é ali ela é pivô do Ocidente há muito tempo, tá? O conflito que acontece em 2008, ele sucede uma revolução colorida, revolução colorida que dá poder ao Saakashvili, né? Que coloca a Geórgia, financiado por Israel e pelos Estados Unidos e pela União Europeia, coloca a Geórgia em rota de colisão com a Rússia. A Rússia tem que responder à atuação georgiana na questão ali da Abkhazia e da Ingushétia. A Rússia acaba tendo que responder. A Geórgia é derrotada. E a Geórgia continua sendo um pivô do Ocidente. Em que sentido? No sentido de que um dos objetivos do Ocidente era usar a Geórgia para abrir uma segunda frente de guerra ali no Cáucaso, para forçar, no mínimo, para fazer tipo o que o Hezbollah está fazendo, né, com Israel. No mínimo, forçar a Rússia a deslocar algumas divisões para o Cáucaso, mesmo que não fosse para... o 7 do Sul, isso mesmo, Rubens. Mesmo que não fosse para invadir, mesmo que fosse para deslocar ali, para manter ali. Só que parte das elites georgianas não querem isso, porque não vê condição nenhuma de enfrentar a Rússia. Por isso que a Geórgia não impôs sanções à Rússia e não está apoiando a Ucrânia com nada. Não está mandando armas, não está mandando munição, não está mandando absolutamente nada. E continua fazendo comércio com a Rússia. Né? E aí, exatamente como o I Love Barcelona está comentando, essa semana aparece protesto com bandeira da União Europeia, né, na Geórgia. Por quê? Porque estão querendo aprovar ali a lei das ONGs, né? Ou seja, uma lei que obriga qualquer ONG que receba mais de 20% do seu orçamento do exterior, a lei vai colocar essas ONGs numa categoria que as designa ali como agente de influência estrangeira. Né? Então, o projeto de lei diz que todas as ONGs têm que abrir as suas contas, as contas das ONGs têm que ser públicas e fiscalizadas pelo Estado, e quem tiver mais de 20% do seu orçamento de fonte estrangeira vai para uma categoria especial de ONG, vai ser agente de influência estrangeira. Tá? Esta lei é parecida à legislação russa, e aí o protesto começou por causa disso. Por causa dessa aprovação de lei. E aí um deputado da oposição deu um soco lá, do deputado que é do governo georgiano, porque o governo georgiano, o governo do primeiro-ministro, ele tem essa postura de neutralidade, porém de uma certa neutralidade mais ou menos soberanista, anti-ONG pelo menos, né? O deputado da oposição foi lá, atacou ele, bateu nele, deu um soco nele. Deputado esse, inclusive, que participou da Legião Internacional, é um terrorista, né? Lutou na Ucrânia. E a embaixadora estadunidense na Geórgia está apolvorosa, está discursando, está se opondo a essa lei. Agora, por que é dar conta do embaixador dos Estados Unidos se ONGs que atuam na Geórgia recebem ou não recebem dinheiro estrangeiro e se vai ou não vai ter uma lei que as designa como agentes estrangeiros? Porque é do interesse dos Estados Unidos que não haja legislação que limite a atuação de ONGs. E é aí que eu me pergunto, cadê esse tipo de legislação no nosso país? Né? Na minha opinião, era para essa CPI das ONGs resultar em um projeto de lei semelhante. Até os Estados Unidos têm uma lei que limita a atuação de ONGs estrangeiras ou que recebem dinheiro estrangeiro no seu território. Né?
Então, cadê a legislação brasileira nisso aí? Cadê? Onde está? Né? Onde foi parar? Não tem nenhuma. Né? Tem nos Estados Unidos, tem na China, tem na Rússia, tem na Índia. Na verdade, eu acho que deve ter em todos os países do BRICS, tá? Eu acho que deve ter em todo. Eu sei que acho que no Irã tem. É possível que tenha. A Arábia Saudita eu acho que tem. É possível que tenha em todos os países do BRICS, menos no Brasil. Como tem quase tudo aí, você tem em todos os países dos BRICS, menos no Brasil. Então, é isso, pessoal. Da minha parte, esse é o meu comentário. Uma boa noite a todo mundo. Eu passo a palavra aqui para o Leiroz. Foi bom você tocar num ponto da Geórgia, Machado, que é relevante. Pouca gente aqui no Brasil tem noção sobre isso. Mas o fundamental é ser entendido justamente essa questão, que há uma pressão muito forte ali para a Geórgia abandonar uma postura de neutralidade, que vem assumindo desde o começo do conflito, e adotar uma postura abertamente anti-russa, inclusive, não apenas com armamento para a Ucrânia, etc., mas inclusive da ação militar direta contra as repúblicas separatistas ali do norte, que são protegidas pela Federação Russa. Então, existe já há muito tempo essa pressão e agora ela vem aumentando. E não apenas uma exclusividade da Geórgia, há também essa mesma pressão no caso da Moldávia. A gente precisa ficar atento a esses dois atores que são ali talvez os mais críticos atualmente, como possíveis chaves para o desenvolvimento de novos flancos militares contra a Federação Russa. Porque o pessoal tem que entender uma coisa, a Ucrânia não tem futuro, a Ucrânia acabou, não existe mais nenhuma guerra da Ucrânia. O que existe ali é uma situação de conflito que não deve acabar tão cedo, porque os russos não querem que acabe tão cedo. Os russos têm essa estratégia de progresso lento, gradual e seguro que vai ser mantido. Mas, se fosse da intenção da Federação Russa escalar o conflito para um nível maior de violência, para terminá-lo mais rapidamente, isso poderia acontecer a qualquer momento. Os russos têm pleno domínio, pleno controle da situação militar do conflito. E a Ucrânia, já muito antes, vamos estabelecer aqui um limite temporal um pouco mais recente, né? Desde o fracasso da sua contraofensiva do ano passado, já não tem qualquer chance nessa guerra. Né? Então, nós tivemos um pronunciamento no começo desse ano do ministro da Defesa, Sergei Shoigu, dizendo que o principal objetivo da Federação Russa em 2023 foi neutralizar a contraofensiva ucraniana, e não apenas o que o Ocidente nomeou como contraofensiva, né? Porque fizeram aquele golpe de mídia ali dizendo a contraofensiva de primavera, que depois virou de verão, depois virou de outono, acabou não acontecendo. Não esse evento ali hipotético criado pela mídia, que inclusive os ucranianos nem sabiam do que se tratava. Né? Tem vídeos aí circulando aí mostrando soldados ucranianos dizendo que ficaram sabendo da tal contraofensiva pelo TikTok. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. Né? Então, não desse evento fictício, mas da possibilidade da Ucrânia lançar algum tipo de contra-ataque, de reação, né, capaz ali de retomar algum território controlado pelos russos. Então, essa foi a intenção russa ao longo do ano de 2023. Criar, com seus atritos, uma neutralização absoluta das forças armadas ucranianas e impedir qualquer forma de contra-ataque. Isso foi alcançado. Né? A Ucrânia fechou 2023 ali com 500 mil baixas, impossível de lançar qualquer tipo de contraofensiva dali para frente. Então, esse objetivo foi alcançado. A partir daí, não há qualquer esperança mais de milagre, né, no conflito. Os russos mantêm controle absoluto e decidem quando isso vai acabar. Do outro lado, nós temos uma Ucrânia incapaz de continuar lutando, dependendo ali de uma política draconiana de recrutamento forçado, mandando adolescentes de 15 anos para o front, mandando idosos, mandando mulheres grávidas, pessoas com síndrome de Down, etc. Não tem mais o que fazer. Está chegando no último ucraniano. Não era esse o objetivo? Lutar até o último ucraniano? Está chegando. O último ucraniano está perto. E o Ocidente, que patrocina a guerra e que usa a Ucrânia como proxy, né, está numa situação de encruzilhada que não pode permitir a Ucrânia se render, mas também sabe que a Ucrânia, mesmo sem se render, não vai durar muito tempo.
Então, qual é a estratégia do Ocidente? Né? Que não pode vencer a Rússia no campo de batalha, mas pode, pelo menos, mantê-la ocupada, deixá-la, entre aspas, se desgastando. Então, o que o Ocidente quer? Abrir novos flancos para permitir que a Ucrânia colapse. Né? E o Ocidente vem tentando isso nesses dois atores chaves, né? Geórgia e Moldávia. Por quê? Por dois motivos. Né? Primeiro, por serem regiões pós-soviéticas, né? Ex-soviéticas, onde há problemas separatistas, né? de regiões dentro desses países que escolheram ali manter a integração com a Rússia. E segundo, por serem países que não são membros da OTAN. Então, havendo uma guerra nesses dois países, não haverá qualquer tipo de obrigação de envolvimento direto da OTAN, e a OTAN pode fazer o mesmo que fez com a Ucrânia, armar até quando der e depois rifar. Então, esse é o objetivo. A Moldávia tem um problema separatista com a Transnistria. Para quem não conhece, a Transnistria é uma região, é um corredor de terra ali entre a Moldávia e a Geórgia, onde há... Desculpa, Moldávia e a Ucrânia, onde há um misto étnico ali, né? Um mix étnico muito forte entre russos étnicos, ucranianos étnicos e moldavos mesmo, né? Mas principalmente populações ali falantes de russo, né? E que escolheram não abandonar o modelo soviético. Houve ali uma guerra civil nos anos 90, ali, inclusive, há o maior depósito fora da Rússia, né, de armamento desde a União Soviética, desde a queda da União Soviética. Então, é uma região extremamente sensível, porém bastante pacificada. Apesar de haver ali formalmente uma guerra civil, hoje em dia é uma região extremamente pacificada e existem relações bastante estáveis entre a Transnistria e o governo moldavo, inclusive relações econômicas. A Transnistria fornece commodities para a Moldávia e por aí vai. Então, é uma situação pacificada ali, graças à presença das forças de paz russas, né, que impedem que a Moldávia lance uma ofensiva. Porém, desde o começo da Operação Militar Especial, tem havido diversas provocações do parte do Ocidente e da Ucrânia para que a situação se desestabilize. A Ucrânia lançou vários atentados terroristas na Transnistria, né? Tentativas de assassinato, inclusive contra o presidente da Transnistria. Né? Recentemente, ali, vários ataques com drones dentro da Transnistria. Então, várias provocações feitas com o intuito de mover as forças de resistência transnístrias para uma ação militar direta, seja contra a Ucrânia, seja contra o governo moldavo, e ressuscitar o cenário de guerra civil. Por outro lado, nós temos na Geórgia essa mesma situação em que há repúblicas separatistas ali no norte, né, a Abkhazia e o Ossete do Sul, que são regiões separatistas pró-Rússia, onde há presença de forças russas que protegem essas regiões, né, de uma incursão do governo georgiano, e uma pressão do Ocidente para que a Geórgia retome as ações militares para recuperar o controle dessas regiões. Graças ali a uma aparente cisão, um cenário de hostilidade entre o governo georgiano, né, e a chefe de Estado, né, a presidente, né, e o parlamento, graças a essa quebra ali de interesse entre eles, não tem havido uma unanimidade no sentido do que fazer em relação à Rússia e a essas regiões. Porém, há uma pressão muito forte para uma mudança absoluta ali no governo georgiano, né, e a tomada ali de uma direção totalmente anti-russa. Tivemos uma tentativa de revolução colorida muito forte no ano passado, protestos em massa. Curiosamente, né, as pessoas estavam indo para as ruas cantando o hino da Ucrânia, com bandeiras da União Europeia, bandeiras da Ucrânia, camisas ali da Ucrânia, etc. Pichando nas paredes da capital da Geórgia, ali, símbolos neonazistas, suástica, etc. Na época aconteceu ali uma migração em massa para a Federação Russa. Fecharam ali a fronteira terrestre, né,
fluxo imenso de carros, ali o trânsito parou por dias, de georgianos fugindo para dentro da Rússia, né, com medo de haver ali um golpe de Estado. Mas houve uma resistência ali, a situação ficou razoavelmente controlada e agora está escalando de novo. As pessoas estão nas ruas de novo protestando. Mas tem esse intuito de fazer uma nova revolução colorida, o Maidan georgiano. Né? Com um simples objetivo: mudar a direção da política georgiana e retomar as hostilidades contra as repúblicas separatistas. É importante ressaltar que, assim como a Rússia não reconhecia Donetsk e Lugansk como independentes até 22 de fevereiro, 2 dias antes até 21 de fevereiro, eu acho, 3 dias antes do começo da Operação Militar Especial, a Rússia hoje não reconhece a Transnistria, nem a Abkhazia, nem a Ossétia como independentes. Ela reconhece a Moldávia como sendo soberana sobre a Transnistria e reconhece a Geórgia como sendo soberana sobre essas repúblicas do norte. A única coisa que a Rússia exige é que haja um respeito à autodeterminação dessas regiões etnicamente distintas, né, com decisões políticas distintas, e que haja ali uma autonomia para essas regiões e que elas não sejam hostilizadas, que não haja um genocídio contra, né, os habitantes desses locais. Essa é a única exigência russa, né, e a Rússia tem esse papel, né, de império, né, do grande espaço pós-soviético, é o ator que está vocacionado a mediar os conflitos dentro do seu espaço de influência, dentro da sua zona de influência. Então a Rússia tem esse direito, né, de intervir nesses conflitos de países menores no seu entorno estratégico e mediar ali soluções, porque tudo isso afeta a Rússia. A Rússia não quer que esses países ali sofram influência direta, né, da OTAN, tomem decisões desastrosas e gerem novas Ucrânias. Então a Rússia tem esse papel de mediação. Então, inclusive, a Federação Russa já se dispôs a detonar todo o seu estoque de armas na Transnistria, né, e a recuar suas tropas de paz, caso a Moldávia garanta uma condição de paz que atenda ali aos interesses do povo da Transnistria. Né? Então, assim, a Rússia está novamente trabalhando no sentido de buscar todas as formas possíveis de solução diplomática. Todas. E só vai utilizar meios militares caso essas soluções todas se esgotem. Caso não haja mais nenhuma possibilidade de resolução diplomática. Foi assim que a Rússia fez na Ucrânia. Foram 8 anos de genocídio no Donbass, 8 anos de guerra civil na Ucrânia, sem a Rússia mover um dedo para intervir. E a mesma postura será da Rússia em relação a essas outras regiões. A Rússia não vai tomar uma decisão militar a menos que todas as decisões diplomáticas se esgotem. Soluções, meios diplomáticos se esgotem. Então, se houver um golpe de Estado bem sucedido na Geórgia, haverá possivelmente um conflito. O Rubens tocou ali num tema interessante, a questão da Gagaúzia também, que é uma região ali bastante sui generis dentro da Moldávia, que está sendo hostilizada pelo governo moldavo, né, para dentro dessa onda, né, de desrespeito às regiões de minorias étnicas ali. E a Gagaúzia já se comprometeu a, talvez, né, buscar ali um plebiscito para se separar da Moldávia, caso a Moldávia entre para a OTAN ou assuma uma postura anti-russa ali no conflito. Então, é um novo foco de hostilidade que está acontecendo dentro da Moldávia. E segundo ponto interessante, que tomando Odessa, e a Rússia vai tomar Odessa em algum momento, a Rússia estará ali dentro do corredor da Transnistria. E aí eu acho muito difícil que a pressão da OTAN para a Moldávia atacar a Transnistria não aumente ainda mais. Isso acontecendo, a Rússia terá todos os meios para eventualmente anexar a Transnistria e neutralizar ali o avanço moldavo.
A gente precisa acompanhar como isso vai se desenvolver, tem 1000 possibilidades, porém, é importante ressaltar que a estratégia ocidental com a Rússia, hoje, é uma estratégia de guerra por procuração. Diante da impossibilidade de neutralizar a Rússia militarmente, o Ocidente quer manter a Rússia ocupada, né, distraída, melhor dizendo, talvez, assim, atarefada militarmente. Né? Isso fracassou na Ucrânia. A Ucrânia sequer conseguiu dar trabalho à Rússia. Isso vai fracassar na Geórgia e na Transnistria mais rapidamente ainda. Mas o Ocidente não tem outra alternativa a não ser ficar tentando. Isso é o que resta ao Ocidente atualmente. Porque quanto mais gera guerra, né, quanto mais gera atrito, o Ocidente consegue atrasar ali um processo de institucionalização de uma nova ordem mundial multipolar, né, que é o que virá a partir do momento que a paz multipolar for instaurada. Né? A Rússia venceu seus inimigos, se render, etc. Vamos sentar na mesa de negociações agora e restaurar os termos de paz estabelecer os termos de paz para criar uma nova ordem multipolar. Então, para atrasar esse processo, não tem mais como impedir, os Estados Unidos não tem força para impedir, mas tem força para atrasar, pelo menos. Então, para atrasar esse processo, os Estados Unidos vão continuar fomentando guerras nesses países, né, que voluntariamente aceitam ser proxies, né, como Ucrânia, Geórgia e Moldávia, países que não têm qualquer garantia de defesa coletiva, não são membros da OTAN, não são membros de nada, né, e voluntariamente aceitam ser bucha de canhão. Bom, é isso. Acho que a gente conseguiu esgotar aqui os temas mais